Amigos do esporte, bom dia. Próximo final de semana tem 16ª rodada do Brasileirão. Destaque para o jogo envolvendo Vasco da Gama e São Paulo. São Paulo, que na semana passada, ou melhor, no último domingo, estreou Daniel Alves, jogador com fama e status europeu. Além do Daniel Alves, também o Juan Fran. São Paulo este que conquistou um excelente resultado de 3 pontos, muito importante na tabela do campeonato, frente ao Ceará em pleno Morumbi. Porém, com a ajuda da arbitragem, essa é a verdade. Ridícula arbitragem que prejudicou vergonhosamente a equipe do Ceará. Polêmicas à parte, o São Paulo não tem nada a ver com isso. 3 pontos na tabela, é o 4º colocado no momento, com 30 pontos. Lembrando que o São Paulo, jogo atrasado na última quarta-feira, venceu. Essa vitória ainda mais importante, venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada e agora está a 2 pontos do líder Santos. Dependendo do que aconteça na rodada, o São Paulo pode se tornar o novo líder da competição. Terá pela frente um adversário aparentemente fraco, aparentemente inferior e aparentemente muito fácil de ser batido. Isso é só aparentemente, até porque o Vasco da Gama melhorou muito. Luxemburgo conseguiu realmente extrair leite de pedra. Vasco da Gama que no último final de semana foi goleado dentro de casa, ou melhor, em campo neutro, até porque o jogo foi em Brasília e eu não considero casa do Vasco da Gama, muito menos do Flamengo. Mas o Vasco da Gama tinha o mando de campo. E por questões, acredito, financeiras, esse jogo foi realizado em Brasília. Vasco da Gama que foi goleado por 4-1, mas o resultado não diz o que foi o jogo. Um jogo bastante movimentado, muito gostoso de se ver, e o Vasco da Gama, além de perder 2 pênaltis, seus atacantes realmente não estavam num dia inspirado. Poderia até mesmo ter conquistado um empate ou ter tido, na pior das hipóteses, uma derrota, não sei se mais honrosa, se a palavra é essa, mas menos categórica. O Flamengo goleou, mas o Vasco fez uma boa partida. O Vasco que tropeçou contra o CSA, se é que pode dizer tropeço. Tropeçou em casa, empatou em 0-0, mas quem não tropeçou com o CSA? Muitos grandes da competição, times de ponta, também perderam pontos significantes contra essa mesma equipe do CSA de Alagoas. Porém, o Vasco da Gama joga em casa. Tem um São Paulo favorito, concordo. São Paulo muito melhor na competição, elenco muito mais qualificado e almejando muito a liderança do campeonato. Porém, terá dificuldade, pois vai enfrentar um Vasco que está a 3 pontos, 4 pontos da zona do rebaixamento. Vasco da Gama este que vai vender caro caso não conquiste uma vitória e saia derrotado. Eu acredito que é jogo para empate, jogo para 1-1 e jogo de bastante adrenalina, de bastante emoção. Luxemburgo, experiente, não vai querer sucumbir diante do São Paulo, até porque o Vasco da Gama lutou muito para sair dessa situação incômoda até alguns jogos atrás, que era a zona do rebaixamento. Conseguiu sair com muita luta, com muita disposição, com muita entrega e não deseja voltar para a zona do rebaixamento. Porém, terá que jogar muita bola, terá que se esforçar ainda mais, muito mais do que vinha se esforçando nos últimos jogos. Lembrando, o Vasco da Gama não perde em casa, eu falei em casa, há 7 jogos. A última derrota do time foi contra o Atlético Mineiro há 3 meses atrás pelo placar de 2-1. Pega o São Paulo que vem numa crescente muito significante, é um dos candidatos ao título. Mas o Vasco da Gama dentro de casa, pela situação que vive, pela necessidade do resultado e por não estar tão ruim assim nos últimos jogos jogando dentro de casa, lembrando, os 4-1 contra o Flamengo não diz o que foi o jogo. O Vasco poderia ter saído com um placar menos elástico em termos de derrota ou até mesmo a conquista do empate. Acho que é jogo difícil, complicado, não é fácil enfrentar times que estão na zona do rebaixamento. Exemplo foi ontem o Corinthians dentro de casa contra o Fluminense pela Sul-Americana. Quando eu apontava o Corinthians favorito, de fato era ganhar de 2-3, e o Fluminense se fechou, principalmente no primeiro tempo, dificultou bastante. Então é complicado enfrentar essas equipes, até porque a primeira proposta delas é não perder.
Enfim, São Paulo para mim tem 40% de chance de vencer a partida contra 30 do Vasco e 30 de empate. Essa é a minha opinião. Mas para mim é jogo para empate, 1-1 é o meu palpite para esse jogo. Mas lembrando, o São Paulo é favorito pelo momento, pela equipe e pela crescente que vem no campeonato. Um bom dia a todos e até lá.